O território de Piraquara é um município do estado do Paraná, que integra a região metropolitana de Curitiba, conhecida por suas belezas naturais e riquezas hídricas. Terra que abraça e acolhe as nascentes do Iguaçu, onde o turismo rural e ecológico se faz presente, com grandes áreas de mananciais que formam um grande reservatório que garante o abastecimento de água para milhares de pessoas na capital paranaense e de outros 6 municípios da região metropolitana. O clima aqui emana das serras, trazendo um delicado romantismo. O cenário é desenhado pelas montanhas, florestas de araucárias e dos caminhos dos rios, que brilham como raios de sol numa paisagem que namora as encostas da Serra do Mar. Esse é o Jardim Esmeralda, um bairro com características bucólicas, onde o ar é fresco, o vento é leve e o pensamento dança com o som que escutamos de diversos pássaros. Nesse bairro está localizado o Hospital de Dermatologia Sanitária do Paraná. A primeira vez que eu conheci esse lugar, o meu coração ficou inquieto. Veio diversas lembranças de minha mãe e sensações de memórias de muitas pessoas. A primeira vez que eu vim aqui, me chamou a atenção o barulho do trem. A propósito, o município foi praticamente criado pela Estrada de Ferro, que iniciou-se em 1880, onde surgiram serrarias, engenhos do mate, e foi esse caminho do trem que trouxe os protagonistas dessa história. A hanseníase, conhecida antigamente como lepra, é uma doença muito antiga, mas tão antiga que ela se perdeu no rastro do tempo. E desde que o mundo é mundo, ela carrega o medo e o preconceito. No passado, era designada como o mal de Lázaro e era associada ao pecado e à impureza. Acredita-se que ela tenha surgido na Ásia e no Oriente Médio e se espalhado pelo mundo através de tribos nômades, como os navegadores fenícios. Depois, penetrou na Europa devido às conquistas de Alexandre, o Grande, e às jornadas orientais das cruzadas pró-cristianismo. Também é provável que sua origem nasceu no leste da África. Existem descrições da doença no manuscrito chinês intitulado Remédios Secretos Completos, de 190 a.C. Evidências objetivas também em esqueletos descobertos no Egito, datando-se do 2º século a.C. Tudo indica que seu avanço teria chegado às Américas através dos colonizadores europeus. No Brasil, a doença entrou pelos portos do litoral, com os primeiros colonizadores portugueses. A hanseníase é uma doença milenar, mencionada muitas vezes na Bíblia. Vários reis como Balduíno IV, Roberto I da Escócia, Henrique VII da Sicília, Afonso II de Portugal foram portadores da doença. E apesar do medo, ela sempre despertou curiosidade, indo para as telas do cinema. Signore, se tu vuoi mi puoi mandare.
A história da saúde pública no Brasil inicia-se no começo do século com a intervenção do Estado no processo de saneamento dos centros urbanos, com políticas sanitárias de controle de doenças e aspirações modernistas. Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, e Emílio Ribas, em São Paulo, deram início à intervenção que visava contribuir para a formação de uma nação com erradicação das doenças endêmicas e infecciosas, entre elas a hanseníase. Com o movimento higienista no Brasil, surgiu o Regulamento dos Serviços Sanitários com o Decreto número 5.156, de 8 de março de 1904, que propunha novos hábitos higiênicos pela medicina social. Os higienistas se apoiavam no isolamento compulsório de portadores de doenças e desinfecção de ambientes. O médico paranaense Heráclito César de Souza Araújo foi uma figura de destaque no combate à lepra no Brasil. Souza Araújo defendia um modelo profilático baseado no internamento compulsório, que foi inclusive embasado e apoiado por cientistas renomados como Oswaldo Cruz. Embora pretendesse originalmente implantar seu projeto aqui no Paraná, seus planos foram implementados no norte do país, no estado do Pará, onde ele ajudou a fundar, inclusive, o Lazarópolis do Prata, em 1924, a primeira colônia agrícola para portadores de hanseníase do Brasil. No estado do Paraná, tendo como governador Caetano Munhoz da Rocha, foi inaugurado em 1926 o leprosário São Roque. A escolha do local foi feita a partir de critérios técnicos, sociais e econômicos. Foi visto que nessa região havia uma grande quantidade de água captada pela Serra do Mar, um clima ameno com ventilação constante e a presença da estrada de ferro que liga Curitiba ao litoral. Então, depois de tudo analisado estrategicamente, iniciou-se a construção da instituição em 1925, que teve a duração de 17 meses. Eu passei a minha infância brincando nesse lugar. Aproveitava, fugia quando o pai e a mãe não estavam olhando, entrava por baixo das cercas. Tem um caminho lá no cantinho que a criançada do Santa Mônica e o Primavera conhecia bastante. Conforme eu fui crescendo, acabei trabalhando na associação beneficente que foi criada pelo Frei Rui para atender as famílias que foram deshospitalizadas, as famílias em situação de vulnerabilidade social. Quando o Frei trazia a gente na região dos bambus, aqui a gente sempre vinha nas festas juninas pedir bambu para o Frei, e ele sempre contava que era nessa região aqui, onde passa o trem, que desciam os passageiros, onde as irmãs recolhiam os passageiros e levavam até as enfermarias para os tratamentos. Aqui, o trem atravessava, chegava e partia. O trem das longas viagens, o trem do rio afora, o trem do rio de dentro. Nas primeiras décadas do leprosário, o estigma e o preconceito causado pela hanseníase eram muito fortes. Os enfermos precisavam ficar isolados aos arredores da área hospitalar. Já os internos que não precisavam ser hospitalizados, mas que requeriam a atenção da equipe de enfermagem, viviam nas estruturas chamadas de carviles. Na época, o rio Piraquara servia para abastecer toda a colônia que se transformou numa pequena cidade,
que dispunha de máquinas a vapor, eletricidade, caixa d'água, casa telefônica, correio, lavanderias, espaço para incineração do lixo, cemitério e necrotério. Essas foram as primeiras casas construídas dentro do projeto da colônia. Eram 20 moradias pensadas justamente para acolher aos pacientes que tinham suas famílias e que tinham vida independente e não precisavam de um atendimento mais próximo dentro do ambulatório ou com a equipe de enfermagem. Ao mesmo tempo que esse espaço era sua moradia de paciente, também era de funcionário, porque os pacientes também prestavam serviço dentro da colônia. Toda a vida da colônia estava em torno aqui das casas, das residências, das praças e também do estádio. Mais tarde, novas casas são construídas, as residências que estão mais à frente dessa localização, também para atender as novas famílias, até porque o hospital ele passa a aumentar o número de atendimento. Além das casas, tínhamos outras estruturas aqui que faziam com que funcionasse a vida aqui dentro, como mais à frente a gente tem a cadeia, tem o espaço onde atendia as crianças que precisavam de atendimento escolar. Enfim, esse era o modo de organização da vida dentro da colônia. Eu cheguei aqui no hospital para trabalhar em 1979. Na época tinha bastante doentes ainda internados. Eles vinham de algumas cidades até Guarapuava. Em Guarapuava eram colocados em um vagão de trem que era fechado por fora e daí vinham aqui até o São Roque. Eles chegavam muito fracos, debilitados, muitos com chagas enormes, chegavam aqui muito fraquinhos, quase não paravam de pé. E tinha muito preconceito também ainda na época que eles vinham para cá. Não tínhamos funcionários de saúde que trabalhavam, então eram os próprios pacientes, aqueles quando melhoravam, que estavam um pouco fortes, as irmãs ensinavam para eles as responsabilidades de enfermagem, curativo. Tinha também os pacientes que faziam a limpeza nos pavilhões. Ganhavam um pouquinho, mas era uma poupança, que eles faziam. Era assim muito difícil, mas eles faziam, eles se ajudavam as irmãs nesse trabalho, que só as irmãs, que na época tinha poucas, não davam conta de desenvolver todo esse trabalho, se não fosse a ajuda dos pacientes. Buscai o Senhor enquanto Ele vos ama. Buscai o Senhor enquanto Ele está no meio de vós. Buscai o Senhor enquanto Ele está presente. Buscai o Senhor enquanto Ele vos perdoa. Buscai o Senhor enquanto Ele vos ama. Buscai o Senhor enquanto Ele vos apoia. Buscai o Senhor, Ele vos levará à vida eterna. Buscai o Senhor porque Ele está no meio de vós. O Frei Rui ingressou no seminário em Santa Catarina, na cidade de Rodeio. Em 1971, ele foi para o Rio de Janeiro, onde realizou diversas atividades e trabalhos sociais em comunidades. Em 1978, Frei Rui veio à colônia São Roque atuar com os pacientes e cuidar das pessoas. Além disso, Frei Rui era reconhecido pela comunidade, pelo seu carinho, pela sua dedicação e, além de tudo, Frei Rui também era poeta.
Aqui existiam longas conversas, grandes amizades e com o tempo surgiu encontros, namoros, casamentos, vindas e despedidas. Mas nem tudo era tristeza. Os pacientes que viviam aqui no Hospital Colônia tinham diversas atividades, assim como futebol, tinham banda, tinham jogos de bocha, campeonatos e também desenvolviam peças teatrais com temas religiosos. O complexo hospitalar é constituído de diversas edificações sobre um lote amplo, que é resultado de uma setorização bem marcada, da infraestrutura básica e de uma arquitetura simbólica, sem excessos, uma arquitetura simples, que passa uma imagem muito direta. O conjunto arquitetônico se materializa em ambientes racionais e funcionais, que já anunciam a arquitetura modernista. Caríssimo e meu pé cicatrizou. Cicatrizou. O José, quando morreu, o pé dele estava fechadinho também, Didi, não tinha mais perfurante nenhum. A minha fórmula não defeituou meus dedos, né, e os pés, graças a Deus. Mas o corpo ficou bombardeado. A doença, ela tinha várias fórmulas, né? Antigamente, morava com um casal aqui, outro casal lá. Era dois casal. Cada um tinha um tanque e ali era o material onde eles guardavam lenha. Aqui nesse pátio, aqui todinho, ó. Aqui eles colocavam as mesas nos domingos do lado de fora, faziam o almoço e dividia com os outros. E eles cozinhavam cada um na sua casa. Cada um cozinhava na sua casa. Ali era onde morava o administrador, que era o prefeito. O prefeito era ali, a prefeitura. Era o prefeito que comandava as coisas por aqui. Ó, essas casas eram diferentes de tamanho? Não, todas têm dois quartos, sala, cozinha, banheiro e uma despensa. De cada casa ali, ó, casal, meu Deus, dois casal. Dois casal. Não, cada casa, dois casal. E todo domingo tinha futebol ali e tinha lá churrasco. Então a gente que morava nas enfermarias, a gente vinha de lá e comprava churrasco e almoçava ali. Que daí para nós era uma coisa diferente, sabe? Dos outros dias. Parecia que a gente estava livre. Você não vinha ali na caixa, tinha baile, cinema, tinha fruta para a gente comer. Nossa, né? Era festa de tinha os homens, tinha cancha ali. Vem pra cá. Aí aqui, lembra da cancha? Os homens chegaram. Aqui era capitã. Então aqui era sede do esporte. Aí a gente ficava aqui, tinha baile, tinha caixa, né, que era o mercado que a gente tinha, né, agora. Tinha a prefeitura, ali embaixo era a nicotéria, onde a gente enterrava 12 pessoas por dia, por baixo, né. Aí morria gente direto e tinha que ficar aqui dentro do São Roque. Eu nasci no Amazonas, na tribo dos Índios de Caiapós, vim para cá com 15 anos. Quando cheguei aqui, eu fui trabalhar com uma família, cuidando de uma menina. E o primo dessa família me estuprou. E eu engravidei. Quando eu vinha pela primeira vez aqui, eu tinha 9 anos. Fiquei 4 meses internada aqui dentro. 3 meses e 22 dias, dia 22 de outubro, ela nasceu dia 1º de julho. Eu fui diagnosticada que estava com lepra. Quando eu cheguei na unidade de saúde, queriam tomar minha filha para mandar para o educandário. E eu nem sabia o que era educandário e nem sabia o que era leprosário também. Mas eu sabia que iam me separar, porque tinha 2 guardas puxando um nas pernas e outro nas mãos. Quando terminou, que nós teve harta mesmo, assim, que o povo já não teve muito preconceito, foi em 86, né? Mas antes de 86, ninguém podia vir aqui. Eu consegui me livrar
e corri. E uma pessoa que estava passando de carro, eu me joguei na frente do carro, ela parou, pegou, a minha filha pegou eu, me levou para o apartamento dela e perguntou: o que você está fazendo com a minha vida? Eu falei: não é com a sua vida, é com a minha, porque eu estou com lepra. E o médico falou que eu vou estar leprosa, a minha filha vai estar leprosa daqui a 4 anos. Ela falou: vou cuidar da tua filha e vou te levar para o leprosário. O médico me deu alta, né? Porque eu não tinha nada. Aí, quando cheguei lá, fiquei uns meses para fora, lá vem eu de novo, presa. 120 dias de cadeia. Quando eu entrei no hospital, que eu vi aquelas pessoas sem pé, sem mão, sem olho, sem nariz, sem orelha, eu pensei: meu Deus, eu estou no inferno. Comia debaixo do lençol, porque não conseguia ver as pessoas, né? Que era demais, era um filme de terror, fichinha perto do que era aqui. Quando eu lembro da minha chegada, para mim foi uma praga. A gente fazia curativo, a gente não conseguia almoçar, não conseguia tomar café, né? Porque era demais, as pessoas, uns não tinham perna, outros não tinham orelha, outros não tinham zóio. Eu não vou tomar remédio para mim não ficar igual eles. Eu vou morrer. Eu ia ali na linha me matar. Quantas vezes eu olho ali e fico olhando. Meu Deus do céu, a gente sabe viver presa, não poder pôr o pé para fora, né? Aí comecei a esconder os remédios e jogar os remédios fora. Era duro. Eu chorava, eu não tinha, eu ia para um lado, não tinha para onde ir, só tinha a linha do trem para se matar. Dor, que quando dá a reação, era 40 graus de febre. Aquelas pelotas na gente. Eu comecei a ouvir o balbuciar da minha filha no telefone. E isso me deu coragem de eu me tratar, mas quando eu me tratei, eu já estava sequelada de pé e de mão, as mãos em garra, os pés sem os dedos. Depois de 79 que eu tive minha primeira menina, é o que me motivou a ir para frente, sabe? Porque até meus 18 anos, que eu vivi só aqui, desde os 13 anos, né? Só aqui dentro do hospital, era duro. Mas dentro de mim tinha uma coisa muito forte, que era aquela coisa de indígena, de lutar, de conseguir, eu quero, eu vou conseguir. E comecei a estudar. Em 78 meu pai morreu, que era daqui também. Fiquei presa, daí tirei curso de enfermagem, daí já fiquei aqui trabalhando. Nós éramos os profissionais de saúde que cuidavam dos próprios pacientes. E eu mesmo, depois que saí da cadeia, trabalhava no quê? Eu limpava a cadeia inteira, 2 banheiros, os corredores e 2 quartos, para mim ganhar um pouquinho, para mim poder sobreviver. Porque eu não tinha pai, não tinha mãe, né? Tinha, mas eles não ligavam para mim. E hoje eu tenho tanto amor a esse hospital. E agora aqui eu estou vendo que é um paraíso, porque vem gente de todo quanto é lugar para se tratar aqui, né? Os médicos são muito bons, né? Todos os médicos, eu não estava lá. E que agora é paraíso. Mas antigamente era triste de se viver. E foi aqui onde eu encontrei o Deus verdadeiro. Aquele Deus, aquela força, aquele amor, para mim poder lutar pela minha filha. Olha, eu aprendi muito. Tanto com o falecido Frei Rui, que dá apoio pra gente, né? As irmãs, que quando a gente estava em grito de dor de nervo e reação que dava, né, na gente, elas estavam sempre ali junto. E saí daqui, me tratei, me casei com um homem que aqui mesmo me arrumaram esse marido. Esse homem me bateu durante 7 anos, quebrou meus dentes. E ele me convencia que eu era índia, feia e aleijada. E o que te motivava, Margarida? O que me motivava era eu não ter para onde ir. E eu tinha medo, porque eu pensava: aonde que eu vou, meu Deus? Eu não conheço ninguém aqui, eu sou do Amazonas. Saí em 79,
Daí tive meus piá, né? Até o último nasceu com o problema do talidomida. E aí, quando eu me descobri, quando eu levei minha segunda filha no colégio, as crianças começaram a tirar sarro da minha filha que eu tinha mão de pata de cachorro, porque são aleijadas, assim. Fui na escola, pedi uma reunião com os pais, pedi uma reunião com os alunos e os professores e falei deles o que era a minha doença. E ali foi meu grito de libertação. Daquela sala de aula nasceu uma nova Didi. Uma Didi que quebrou todos os paradigmas do estado do Paraná. Uma Didi que conheceu 8 países. Uma Didi que ganhou 77 prêmios. Uma Didi que hoje é referência nacional. Uma Didi que hoje é uma cidadã honorária de Piraquara. Uma Didi que hoje é mãe, vó, bisavó, já fui esposa, amiga, amante. Agora eu posso dizer que aqui foi onde me criei, me formei. Agradeço a Deus por isso. A gente já está curado mesmo, né? Isso que está curado, mas eu ando com uma dor de nervo, menino, você acredita ali? Quando eu me vejo hoje, eu digo que a Hanseníase foi uma dádiva de Deus. Porque foi a Hanseníase que me trouxe até aqui, foi a Hanseníase que me levou para o mundo. Eu cheguei aqui com 12 para 13 anos, daí no caso eu fui direto para o pavilhão de menores, né? Tudo ali retornava a comida, nós mesmos fazia. Eu tinha a pele limpinha, me parecia. Mas quando eu passava a mão por dentro, era todo encaroçado, todo cheio de caroço. E eu comecei a desconfiar. Eu disse para o meu pai que eu acho que eu era doente. Ele falou, doente nada, menina. Eles me levaram na saúde, daí eu que eu era doente mesmo. E disseram, leva ela imediatamente para o hospital. Porque o pai era doente, né? Mas não esperava que eu fosse ficar. Quando eu nasci, a minha mãe estava aqui, daí me ponhou para fora. Quando minha mãe morreu, aí eu tive que ir para o colégio, a minha irmã, como era neném de colo, ela foi ficar com uma tia minha. E aí eu ficava 2 meses na cama, 3 meses na cama, melhorava. Daí assim ainda. Daí eles acharam que era muito custo o pavilhão de menor. Ele pegou e acabou com o pavilhão e jogou as crianças tudo para a enfermaria. Daí lá dentro a irmã Bertina, que naquela época era que coordenava a sessão feminina, ela jogou na enfermagem. Aí ela ensinava nós a aplicar injeção em laranja, depois uma aplicava na outra. Uma era cobaia da outra. Quando estava boa, nós dava remédio. Quando nós estava ruim, nós estava na cama, os outros cuidavam de nós. Assim até que começaram a vir as enfermeiras depois. Que no começo era só as irmãs e nós doentes trabalhando com outros doentes. Aqui eu vivia muitos anos, namorei, saí daqui namorando, conheci meu marido aqui. Ele veio do norte do Paraná, veio para cá também. Meus pais se conheceram aqui dentro, ambos portadores de Hanseníase. E a minha vivência com esse lugar, ela traz sentimento, emoção e história. Cresci num ambiente onde para mim era muito comum falar da doença. Então ver pessoas com a mão em garra, né, com metade ali, né, falta dos dedinhos do pé, sem nariz, para mim era muito comum. Da minha infância, era de ainda muito pequena entrar no quarto do meu pai, e meu pai deitadinho na cama, ele tinha muita vergonha de mostrar os pés para nós. E ele tinha metade dos pezinhos, ele ia enfaixar os pés. E eu nunca pude ver meu pai de chinelo. Vi minha mãe por a vida inteira com medo que os filhos tivessem e com medo da rejeição que nós íamos sofrer. Então minha mãe falava, filha, não conta pra ninguém que a mãe tem. Fala que a mãe se queimou. Aí tem alguém que cresceu amando esse lugar, amando a história desse lugar. São as pessoas mais incríveis. Minha mãe e meu pai são os melhores que existem. E eu tenho muito orgulho. Então, poder contar isso para mim é um orgulho muito grande, né? Muito obrigada. Eles passavam o cinema quase só farveste. Cinema, quem passava o cinema, o Luiz Kowalski, que era um rapaz novo, ele tinha 18 anos mais ou menos. Que o pai dele, o avô dele, era porteiro tarde, o velho Abeldo. O porteiro Abeldo. Ele não sabia ler quase, era difícil, né? Porteiro do São Roque, Nossa Senhora, vinha internamento para todo lugar, né? Mas ele dava um jeito ali. A irmã Begada era a chefe das cozinheiras.
Ela tomava conta da cozinha. E a irmã Cecília, a irmãzinha que tomava conta da assistência social. A irmãzinha mais linda que tinha lá. Ela trazia os doentes na palma da mão. E a irmã Turíbia tomava conta do carvão dos homens. O pessoal disse que ela andava armada com revólver, não sei. Eu nunca vi. E quando eu cheguei e internei o Carville 18, o pessoal achava que era o primeiro Carville que tinha. A Carville, o pessoal disse que era do rico, não era do rico nada. Só parava 4 pessoas a cada quarto. A injeção que eu tomava de 15 em 15 dias saindo arrastando a cadeira quase. Estava na cadeira, uma pilha desse tamanho, até de ganol. A cor dele era a cor de café com leite. O enfermeiro, para mal dar a injeção, ficava. Era bem cor de café com leite. Saía arrastando a perna, mas aprovou, né? A injeção aprovou. Tinha uma namorada aqui? Eu namorei bastante. Eu não tinha esse coisa do rosto. Meu rosto era perfeito, né? Eu tinha o rosto lindo, era bem bonitão. Um bailão que a doentalhada, só que eles dançavam só até meia-noite só. Meia-noite, ó. Só podia até meia-noite? Já tudo dormir. Tudo machucado, todos os pés, tudo. Algum tinha o pé tudo torto e ia dançar. O tempo cura todas as feridas, mas deixa marcas. Tá bonita, minha filha? Eu tô bonita? Porém, ele ameniza a saudade, a dor, ficando partículas de amor. O tempo veste cada pessoa com uma história que se torna poesia em sua memória. Porque o bacilo de Hansen é uma bactéria, e ele assim se chama porque foi descoberto em 1883 pelo médico norueguês Armauer Hansen. E foi a primeira bactéria descoberta relacionada com uma doença humana. Essa mudança de nome, lepra para hanseníase, ela deu-se principalmente no Brasil, em virtude de uma batalha de um médico paulista, Dr. Abrão Rothberg, que ele via que a doença com os novos medicamentos já estava se transformando, então precisávamos tirar aquele medo do paciente, da família, para que o paciente viesse se tratar e se tratar o mais precocemente possível. A década de 40 foi um marco importante no tratamento da hanseníase com o advento das sulfonas. Hoje, o tratamento recomendado pelo Ministério da Saúde e padronizado pela Organização Mundial da Saúde é a poliquimioterapia, também conhecida como PQT, que é uma associação de 3 antibióticos, rifampicina, dapsona e clofazimina. Mas é importante frisar que, diante de qualquer sintoma, um médico seja consultado. Cada peça dessa tem um significado porque foi um paciente. Às vezes um paciente acamado que ficava só na cama psiquiátrica ali, você não dizia que ele pintava. E aquilo para ele era Nossa, isso. Os doentes que vêm para ser atendidos ali, eles vêm e querem conversar e querem rezar. E é uma coisa que a gente vê um fruto
a olho nu como as pessoas têm necessidade de contar sua vida para alguém que eles confiam. E a gente tem ouvido umas histórias assim que edificam a gente. A partir de 2020, se implantou o MUSAR, que é o Museu Sanitário do Paraná. Um dos poucos museus no Brasil que tratam desse tema. Registrar, documentar, com muito respeito, a história das pessoas que viveram aqui, que trabalharam aqui. Você não precisa ter riqueza, porque a riqueza às vezes não vai mudar a tua doença. Há 17 anos atrás, eu peguei essa doença da hanseníase. Depois, aí um certo tempo, vim para cá, faz pouco tempo. Faz 40 anos que eu moro aqui no Tropical. Comecei a manter uma associação muito grande, tá? Porque tem o Fórum BF, tem toda a associação. E eu vim aqui buscar, quando o Tico foi ruim, ajudava, né? E eu vinha buscar alimento para dar pro povo. Eu sempre fui muito elétrica, muito agitada. Trabalhava, cuidava de casa, de filho, de marido, de gato, de cachorro. E do nada, paralisei. Uma lesão na perna, uma simples arranhada. E dali começou meu martírio. Até eu descobrir esse lugar abençoado, que me trouxe a vida de novo. O laboratório deles aqui são bons, o pessoal atende bem. Que nem agora esse médico agora que está me tratando da minha perna, está usando azeite da minha perna. Meu Deus, ele me trata assim com carinho. Todos que eu conheço eu mando vir aqui. Na minha vila tem uma com probleminha lá, vai lá. O tratamento dos médicos, das enfermeiras, de todo mundo, me trataram muito bem. Eu sempre faço a mesma oração, eu sempre coloco esse hospital aqui na oração. Olhando daqui do Hospital Colônia, a paisagem que a gente tem é uma colina, em frente ao bosque. Um céu lindo que irradia a paz e a esperança de um novo dia. Aqui, Deus está presente. A fé e a ciência caminham juntas, por entre o homem, a cura e o transcendente, abençoados pelas mãos de São Roque.